Queridos irmãos e irmãs, vamos entrar na liturgia do domingo da Páscoa do Senhor. Para entendermos o que é Páscoa, nós precisamos passar necessariamente pela ressurreição de Cristo. E a nossa dimensão de fé também, ela está ligada diretamente no que acreditamos sobre a ressurreição gloriosa de Jesus Cristo. E nós vamos adquirindo esta fé no ressuscitado, no momento que nós vamos vivendo algumas dimensões. A primeira dimensão que nos ensina a liturgia de hoje é entendermos o querigma. Porque o que São Pedro faz na primeira leitura de hoje é anunciar o querigma, dizendo que Jesus passou pela Galileia fazendo bem a todos os homens, pois Jesus libertava os oprimidos, Jesus dava pão para quem tinha fome, Jesus curava os enfermos. Então, muito mais do que destacar a pregação de Jesus, São Pedro destaca o bem que ele fez aos homens nas suas necessidades físicas, nas suas necessidades básicas. É muito bom que o cristão faça boas pregações, mas a dimensão da ressurreição passa por ações concretas que nós realizamos em favor dos homens, das pessoas. Pedro também, no querigma, ele destaca aquilo que os homens fizeram para Jesus, porque ele vai dizer: vós matastes o Filho de Deus, vós matastes o Cristo. E de fato, foram os nossos pecados que mataram a Jesus. Dentro dessa realidade, Deus sabe da nossa condição pecadora. E por isso, mais do que nos condenar, Ele vem com a sua misericórdia nos envolver, enviando o seu Espírito Santo para que haja o arrependimento e, consequentemente, a nossa conversão. Porque depois das nossas ações, que levamos Jesus à morte, Deus, Ele entra com a sua ação, porque São Pedro vai dizer: Ele não deixou o seu Filho na corrupção da morte, na corrupção do sepulcro, mas o ressuscitou. Então, se 1000 vezes nós matarmos o Cristo, 1000 vezes Deus ressuscitará o seu Filho, porque Jesus Cristo, que se encarnou, ele, pelo amor do Pai, será sempre ressuscitado, mesmo que todos os dias nós o levamos à morte com os nossos pecados. Mas o importante é nós experimentarmos a ação de Jesus Cristo ainda hoje. Ele não só passou pelas ruas, pelas estradas da Galileia,
curando, multiplicando o alimento, libertando. Hoje, depois de ressuscitado, ele ainda passa em nosso meio, nos concedendo a graça que nós precisamos. E como eu dizia no começo da homilia, basta que tenhamos fé no ressuscitado. E a fé nos direciona para outra realidade. Porque se temos fé, o nosso coração vai estar apegado às coisas do alto, não às coisas deste mundo. No momento que temos uma fé profunda na pessoa de Jesus Cristo, nós passamos a viver uma vida espiritual e muito mais do que nos apegarmos àquilo que nos oferece este mundo. Nós, ressuscitados com Cristo, nos apegaremos às coisas celestes, às coisas do céu. No entanto, nós sabemos muito bem que nós precisamos e necessitamos de muitas coisas do mundo para viver, mas nós não podemos colocar o nosso coração neste mundo. Por isso que temos o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos do trabalho, do dinheiro para viver neste mundo, mas Deus tem que estar acima de tudo. Nós precisamos de uma família, precisamos de amigos, precisamos de pessoas, mas Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Nós precisamos de uma comunidade, precisamos de uma sociedade, de uma igreja, mas nada disso pode estar acima de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque no momento que fazemos a experiência de Deus, nós agimos com Maria Madalena. No evangelho de hoje, vai dizer o evangelho que Maria saiu para ir ao encontro de Jesus quando ainda era escuro. Ela estava sozinha e se direcionou para o cemitério, para o sepulcro de Jesus. Como é duro estar sozinho. Estamos vendo esses dias aí da pandemia e percebemos, né, o isolamento social, como fere. A maioria das pessoas está isolado, está em quarentena. No momento que Jesus é crucificado, Maria Madalena está sozinha. Maria Madalena, ela vai ao cemitério de noite. São poucas as mulheres e até homens que têm coragem no cemitério sozinho, sozinha à noite. Maria Madalena foi e vai dizer: ainda era escuro. Maria Madalena não sabia qual seria o destino da sua vida depois da morte de Jesus. Estava tudo escuro. Não é que ela foi com fé que ali encontraria o ressuscitado. Ela jamais imaginava isso. O seu amor mesmo era pelaquele que tinha morrido, que ela tinha amado tanto. Então a liturgia nos ensina que quando amamos, nós vencemos o medo. Nós superamos o medo. E Maria Madalena, por ter avançado, superado o medo, ido sozinha no cemitério, no sepulcro, à noite, ela
experimentou a grande graça que ela jamais imaginaria que iria experimentar. O seu coração encheu-se de esperança, porque quando ela chegou lá no sepulcro, o sepulcro estava vazio. E nesta esperança, sem ter a certeza absoluta ainda, Maria corre para anunciar aos discípulos o que havia acontecido. E a história nos ensina que ela anunciou para Pedro e outro discípulo, que seria João, correram para constatar aquilo que Maria Madalena acabava de relatar. E vai dizer que os dois correram. João, por ser mais jovem, correu mais, chegou primeiro no sepulcro. No entanto, João tinha ouvido muito bem o que Jesus tinha falado para Pedro antes da sua morte. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí João lembrou, Pedro é o chefe da igreja depois que o nosso mestre partiu. Então ele espera. Primeiro Pedro entra e constata que de fato Jesus não está ali, só os panos mortuários, e ali eles saem para testemunhar aquilo, não só que uma pessoa tinha falado, não só que Maria Madalena tinha falado, mas também aquilo que os dois experimentaram. Mas ainda era necessário que a comunidade inteira dos apóstolos pudessem experimentar essa experiência que eles tiveram. E no próximo domingo nós vamos perceber que estavam todos reunidos e Jesus apareceu. Aí sim, a comunidade confirma que Jesus está ressuscitado. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Mas é muito importante olharmos para a experiência desse domingo de Maria Madalena, porque no outro domingo nós iremos olhar para a experiência dos apóstolos depois da ressurreição de Cristo. Qual é a experiência de Maria Madalena? É de estar sozinho. Quantas vezes nós nos encontramos sozinhos, isolados, sem esperança de vida? Quantas vezes nossa vida está num sepulcro? Estamos ali sem sentido da vida, mortos, sem coragem para nada. Quantas vezes a nossa vida é uma densa escuridão, é uma noite sem fim, já não temos mais esperança de que o sol ressurja, que nasça um novo dia. No momento que tivermos a coragem de Maria Madalena, de perder o nosso medo e de avançarmos para as águas mais profundas, tudo será transformado, tudo será iluminado em nossas vidas, como foi na vida de Maria Madalena. Ela nunca mais ficou sozinha. Sempre com algum discípulo, ela ia evangelizar, anunciar o reino. A sua vida não foi mais um sepulcro, não foi mais uma realidade de morte. A sua escuridão foi dissipada, e até o último dia da vida de Maria Madalena
foi um grande sol, que foi o Cristo que lhe direcionou, que iluminou a sua alma, que a conduziu para uma experiência de alegria, servindo ao Senhor ressuscitado, anunciando o seu reino e proclamando para todos que de fato Jesus Cristo ressuscitou, está vivo para entrar em qualquer coração que se abra para fazer a sua santíssima vontade. Queridos irmãos, um feliz domingo de Páscoa e que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.